Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Senhor Presidente, senhores deputados, na próxima sessão plenária, esta Câmara votará um dos temas mais difíceis, divisivos, éticos e morais do nosso tempo. Votará a despenalização da morte medicamente assistida e abrirá caminho na nossa sociedade ao suicídio assistido pelo Estado. O tema é difícil, divisivo e provoca nos portugueses as maiores divisões e ansiedade. Mas nada justifica nem perdoa a forma atabalhoada, a forma inorgânica, a forma apressada, a forma ilegal como o Parlamento conduziu este processo. Audições que deviam ter sido feitas e não foram. Ordens profissionais que deveriam ter sido ouvidas e não foram, por se dizer que já tinham sido ouvidas, quando o que estava em causa era outro texto, outra proposta e outro sentido. Ordens tão importantes como a ordem dos médicos ou a ordem dos enfermeiros ficarem de fora num tema que toca à vida e à morte e a decisão final de cada um é algo que a história nunca compreenderá, mas que nós certamente também não conseguimos compreender. A forma como esta manhã este Parlamento, unicamente com os votos contra do Chega e do PCP, votaram contra a despenalização da morte medicamente assistida, mostra bem que esta Câmara passa a partir de sexta-feira a preocupar-se mais com a morte do que com a vida. E isso nunca devia ser o objetivo de um Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, este Parlamento foi constituído em eleições que decorreram em janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, o povo português foi chamado às urnas. Nesses votos, os portugueses escolheram dar a maioria absoluta ao Partido Socialista, a oposição aos restantes partidos. Mas é curioso que o principal impulsionador deste projeto, é curioso que os principais autores deste projeto que estão aqui sentados hoje nesta Câmara não tenham tido a coragem de colocar no seu programa eleitoral que iriam, após ser eleitos, despenalizar a eutanásia. Isso mostra como têm medo do povo português e de ser chamados a ouvir o povo português. Todos os principais partidos podiam ter levado ao voto dos portugueses e à escolha dos portugueses a eutanásia, mas apenas a extrema-esquerda o decidiu fazer. Todos os outros ficaram em silêncio sobre o que defendiam, para vir depois à porta fechada aprovar algo que é completamente contrário aos valores que a maioria dos portugueses defendem. Senhor Presidente, senhores deputados, é minha profunda convicção, de que é a Deus que cabe dar e tirar a vida. É minha profunda convicção que é a Deus que cumpre as decisões fundamentais da vida humana. Mas essa é a minha convicção. Não é a vossa, de todos, será de alguns, não de todos. É a minha. E como minha, é a de milhões de portugueses que de norte a sul, nas regiões autónomas, acreditam profundamente que só a Deus cabe a última palavra sobre a vida humana. E como muitos, como eu, acreditam que é assim, e outros que acreditam que não é assim, e que têm outros modos, e outra forma, e outro processo de escolha. Quando isto acontece num país altamente dividido, então só há uma solução que seja honrosa da democracia em que vivemos. É não nos fecharmos nestas quatro paredes e darmos a voz ao povo português. Senhor Presidente, nenhum de nós tem mandato para despenalizar a morte medicamente assistida. Nenhum de nós tem a legitimidade, nem lhe foi dado pelo voto, a legitimidade de decidir quando viver e quando morrer. Essa não é uma decisão que seja escolhida em urna ou depositada num boletim de voto. Essa é uma decisão fundamental do ser humano. É uma decisão fundamental que o povo, enquanto povo, tem que tomar. E por isso voltamos a apelar aqui.
desta Câmara e antes que a votação de sexta-feira ocorra, a que possamos acordar, realizar um referendo ao povo português, para que sejam chamados a decidir se querem ou não a morte medicamente assistida. Não é querer fugir da democracia que se resolve os problemas, é dar a voz ao povo sem medo e decida ao povo o que decidir. O que estamos a fazer hoje, o que vamos fazer na sexta-feira é fugir do povo português. E, meus amigos, um Parlamento nunca deve fugir do povo português, deve ir de encontro ao povo português. Senhor Presidente, senhores deputados, depois de sexta-feira e quando esta lei entrar em vigor, máquinas vão ser desligadas, avós vão ser... Máquinas vão ser desligadas, idosos vão ser mortos e muitos pelo país todo, sobre quaisquer requisitos, vão entrar na curva final da morte com a mão do Estado. Muitos escolherão a morte e a morte começará a ser bandeira deste país, como é de muito poucos em todo o mundo. Será uma escolha fundamental que Portugal fará. Uns entendem que estamos no bom caminho. Outros entendem que estamos num caminho que não terá retorno. E talvez por isso hoje devêssemos recordar casos como a Holanda e a Bélgica, em que se começa a falar de eutanásia de menores e de eutanásia por motivos económicos. Não tenhamos dúvidas, a porta que vamos abrir ou podemos abrir na sexta-feira conduzir-nos-á a um buraco negro de morte que o Parlamento não pode nem devia compactuar. Eu gostava que todos os portugueses tivessem noção que a porta que abriremos na sexta-feira é a porta que muitos, sobretudo os mais idosos, mais frágeis e mais desprotegidos, podem sentir bater à sua porta, muito em breve, sem que ninguém esteja cá para defender. E esse é o ritmo e o repto final que um Parlamento deve saber quando tem que travar o seu trabalho. A rampa deslizante deste projeto é grande demais. Os riscos que corremos com ele são enormes e ameaçam toda a população portuguesa. Os casos que vemos na Europa e no resto do mundo não nos tranquilizam e abrem a porta a um desastre moral e ético da população portuguesa. Vou terminar, Sr. Presidente, deixando o repto para ouvirmos o povo. Um repto que é o Presidente da República que não permita que esta lei entre em vigor. Mas quero deixar também, Sr. Presidente, perante o Deus em que acredito e perante o povo português que representamos, quero deixar a promessa solene e política de que nas eleições de 2026 o primeiro projeto do Chega será para reverter a eutanásia. Muito obrigado.